Salve, salve pessoal, bem-vindos de volta ao nosso curso Direito Previdenciário na área. Vamos dar sequência aí à nossa jornada 350 questões comentadas de Direito Previdenciário. Pessoal, sem mais demoras, vamos para cá, vamos dar sequência ao nosso curso. Já tratamos aí de questões introdutórias sobre a Seguridade Social no Brasil e vamos analisar agora questõezinhas sobre os princípios e são os valores desse nosso sistema de Seguridade Social no Brasil. Primeiro princípio que eu vou discutir com vocês aí é o princípio da universalidade da Seguridade Social. Esse princípio aqui é bem básico, pessoal. Ele quer, certo, estender de forma universal, de forma ampla a cobertura aí do sistema de Seguridade Social no Brasil. Só que, para efeitos de questão, tenham cuidado. Pessoal, porque a Constituição ela traz a universalidade em dois aspectos. Nós temos a universalidade da Seguridade Social na cobertura, ou seja, universalidade de cobertura e universalidade de atendimento. O princípio é único, o princípio é esse aqui, universalidade da cobertura e do atendimento. Essas duas palavrinhas elas têm sentido próprio e uma diferença bastante sutil. O que significa a universalidade na cobertura? Pessoal, olha o significado. A Seguridade Social deve buscar alcançar todos os riscos sociais que possam gerar estado de necessidade. Professor, risco social? Que parada é essa? Pessoal, risco social são contingências, intercorrências que o ser humano pode passar. Por exemplo, o ser humano ele pode ficar incapacitado para o trabalho por um acidente, por uma lesão, O ser humano pode ficar incapacitado em razão, no caso a mulher, de ter a maternidade, de ter filhos, ou nós podemos chegar na idade avançada, certo? Então, risco social, é tudo aquilo que expõe o indivíduo, o ser humano, à necessidade, ou um estado de necessidade na sua sobrevivência, na sua subsistência. Então, pessoal, a universalidade de cobertura é isso. Deve alcançar todos os riscos sociais ou buscar alcançar todos os eventuais riscos sociais. Sobre isso aí. Professor, e o que seria a universalidade no atendimento? Pessoal, a Seguridade Social deve ser acessível a todas as pessoas que se encontrem no país. Acrescente aí, que isso é questão de prova. Inclusive os estrangeiros. Como é, professor? Estrangeiro no Brasil sofreu um acidente, um problema aí. O sistema de Seguridade Social tem que socorrê-lo por meio do acesso à saúde pública e esses aspectos. Então, pessoal, quando eu falo na universalidade de atendimento, é ser acessível, para todas as pessoas. O examinador vai trocar. Quando ele falar em cobertura, riscos sociais. Em atendimento, pessoas. Esse é o macete. Fechou? É o primeiro princípio. Beleza, professor. E o segundo princípio? São dois também, pessoal. É o princípio da seletividade e distributividade na prestação dos benefícios. Primeira coisa que você tem que ter em mente, pessoal, esses princípios, se quiser anotar aí, eles servem de fator limitador à universalidade. Certo? Como assim, professor? A universalidade tem que ser a regra, mas essa universalidade ela vai ser um pouco mitigada, ou melhor dizendo, melhor trabalhada por esses dois princípios. De que forma?
Ó, a universalidade na cobertura diz: todos os riscos sociais devem ser protegidos pela Seguridade Social. Aí vem a seletividade e escolhe os benefícios mais essenciais, aquele que de hipótese alguma pode deixar de ser mantido. Por que isso, professor? Porque se eu for cobrir todo e qualquer risco, pessoal, o sistema vai falir. O sistema não vai dar conta. Então a seletividade escolhe, foca em quais são os benefícios mais relevantes, essenciais para serem mantidos. Então, seletividade, focar nos benefícios mais importantes. E vem a distributividade e diz assim: universalidade de cobertura ou universalidade de atendimento. Você manda a Seguridade atuar para todas as pessoas. Beleza. Mas eu, distributividade, digo o seguinte: a atuação é para todos. Mas o foco principal, o direcionamento principal do sistema é para quem mais precisa. O sistema ele tem que comparecer prioritariamente para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. Fechamos? Então, seletividade e distributividade é o segundo valor da Previdência Social. Terceiro valor, professor: uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Pessoal, esse princípio aqui, ele decorre de um outro valor constitucional, que é o princípio da igualdade. É lá no artigo 5º, vai cair em direito constitucional. O que é que diz esse artigo aqui? Todos são iguais perante a lei. Pronto. Esse é o valor da igualdade. Aí vem na Previdência Social essa igualdade com um aspecto, primeiro, de uniformidade. Pessoal, uniformidade é basicamente o seguinte: não pode haver tratamento distinto entre as populações urbanas e as populações rurais. Eu não posso ter um sistema de previdência somente urbano e um sistema de previdência rural. É um para todos, é um serviço para todos. Os benefícios podem até ser aplicados de forma específica. Agora, o sistema é como um todo. E a equivalência diz o seguinte: o valor do benefício deve ser o mesmo para as pessoas que se encontrem na mesma situação jurídica. Então, se eu tenho um segurado A, certo, que está na situação jurídica, e um segurado B, que está na mesma situação jurídica, eu não posso pagar para A o valor de benefício de 2.000 e para B o valor de benefício de 1.500. Isso é um tratamento discriminatório. A equivalência não permite tal atuação. Fechou? Uniformidade e equivalência. Agora, pessoal, olha a questão de prova. Eu quero que você sublinhe a palavrinha equivalência dos benefícios. O examinador vai colocar assim, igualdade. Ele vai colocar igualdade dos benefícios. Você vai sublinhar e marcar errado. Porque o termo equivalência, nesse contexto aqui, ele tem um significado distinto da palavra igualdade. Professor, e eu distingui para vocês. Equivalência, pessoal, significa tratar proporcionalmente igual. Como assim? Os iguais em situação jurídica recebem igual. Professor, e os desiguais? Recebe de forma desigual. Não há no sistema de previdência um pagamento de benefício totalmente isonômico, igualitário. Pessoal, se fosse assim, é aplicar esse princípio aqui, a igualdade. Tratar todos os beneficiários de forma igual no pagamento, ou seja, independente do valor da contribuição que você contribuísse para o regime, você receberia um valor de benefício igual aos outros. Não é isso que é aplicado. O que é aplicado é equivalência dos benefícios.
Fechou? Beleza? Então, terceiro valor, uniformidade e equivalência nos benefícios. Quarto valor, muito cobrado em prova, irredutibilidade dos benefícios. Pessoal, esse princípio aqui é bem básico. Ó, ele tem por prioridade assegurar o valor do benefício. O cacau, o Toddy. Qual é o problema? Esse princípio aqui, ele é o mais complexo para efeitos de prova. Por quê, professor? Porque a irredutibilidade já está na sua cabeça. Não diminuir. Ela tem dois aspectos, pessoal. Ela tem dois aspectos. O valor do benefício, ele não pode ser diminuído de duas formas. Professor, quais são as formas? Ó, volta para cá, pessoal. Nós temos a irredutibilidade do valor nominal do benefício e a irredutibilidade do valor real do benefício. Qual é a diferença? No valor nominal, não se assegura a preservação do valor do benefício em relação à inflação. Ou seja, pessoal, ó, o cara se aposentou no ano de 2000 com um valor de benefício de R$1.000. É obviamente que no valor em 2022, esses R$1.000 eles não têm o mesmo valor hoje na prática, por conta da inflação. O dinheiro vai se desvalorizando. O valor nominal só quer saber isso aqui, ó. O valor que está lá, expresso. Já o valor real, não. Ele vai preservar o valor do benefício em relação à inflação. Ele vai exigir reajustes, ó, periódicos, calculados com base na inflação. A questão da prova é bem simples. A questão da prova é qual desses valores, qual dessas duas espécies se assegura para o valor do benefício. Aí você precisa tomar cuidado com a questão. Por quê, pessoal? Se o examinador cobra, ó, apenas a letra seca da Constituição, como é que funciona? A irredutibilidade do valor nominal, ela é concedida para os benefícios da Seguridade Social, na forma do artigo 194, parágrafo 4º. Então, quando que eu só asseguro o valor nominal? Seguridade Social. Quando a gente fala do valor real, é assegurado nos termos da Constituição, artigo 204, parágrafo 4º, para os benefícios da Previdência Social. O que é que a Constituição traz, pessoal? Que é assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes em caráter permanente o valor real, conforme critérios definidos em lei. Então, preste muita atenção, corta para cá, que quando a gente fala em valor de benefício, seguridade só nominal, previdência nominal e real. Isso de acordo com a Constituição. Por quê, pessoal? Ó, se atente. O que foi que o STF disse? Você vai colocar aí. O que foi que o nosso Supremo Tribunal Federal? Isso a questão tem que explicar. Tem que especificar. Tem que explicitar. Deixar claro. Ó, o STF, em interpretação jurisprudencial, ele disse que independe do valor ser, do benefício ser da previdência ou da assistência, independe do benefício ser da previdência ou da assistência, só se garante a irredutibilidade, ó, a irredutibilidade nominal do benefício. Como é, professor? É.
Então, se ele trouxer uma questão que envolva o Supremo Tribunal Federal, só o valor nominal. Não importa se seja uma questão que trate sobre benefícios da Previdência Social. Fechou? Beleza? Pessoal, e aqui no rodapé, para ficar bem bonitinho, ó, você vai colocar assim, exceções. Professor, como assim exceções? Situações nas quais é possível diminuir o valor do benefício. Tem exceção, professor? Tem. Só tem duas. Ó, qual é a primeira? Fraude na concessão do benefício. Então, se o INSS descobre posteriormente que o valor do benefício foi concedido em um valor, em um patamar, e isso foi fraude, ele pode ir lá e diminuir. E, ó, erro no cálculo. Oxente, professor, se o INSS calculou errado e ele posteriormente descobriu, vai poder aí diminuir o valor do benefício. Beleza? Tranquilo? Então, o quarto valor, o quarto princípio aqui é esse. Professor, qual é o quinto princípio? Equidade na forma de participação no custeio. Pessoal, o que é que significa? Cada agente deve participar equitativamente do custeio da Seguridade Social. E essa equitatividade, desculpa aí que me travou, ou essa equidade, melhor dizendo, ela significa o quê, pessoal? Ó, significa que cada um contribui de acordo com a sua capacidade contributiva, de acordo com a capacidade contributiva. Quem tem mais, contribui com mais. Quem tem menos, contribui com menos. Questão de prova. Ó, aqui novamente. Equidade é diferente de igualdade. Não é a igualdade, porque se fosse a igualdade, era todo mundo contribuindo com o mesmo percentual, com o mesmo valor. E não é. Pessoal, os agentes que contribuem, ó, que custeiam a Seguridade, nós já conversamos lá inicialmente, é o Estado, o empregador, o empregado e a sociedade. E esses contribuintes, eles vão contribuir dessa forma, ó, eles vão contribuir com base nesse aspecto aqui, certo? O Estado, mediante os orçamentos aí da União, dos Estados, do município, do Distrito Federal, receita de prognósticos e do importador de bens ou de serviços do interior. O empregador da folha de salário, da receita ou faturamento e do lucro. O empregado, contribuições previdenciárias que descontam aí no seu contra-cheque. E a sociedade por meio das chamadas contribuições sociais. Beleza? Então, cada um contribui de acordo com a capacidade contributiva. Equidade no custeio. E para fechar aqui esse princípio, nós vamos falar futuramente da lei que institui o plano de custeio, que vai individualizar na prática essas contribuições, que é a Lei 12.8212. Fechou? Professor, fechou. Massa. Qual é o outro princípio? Pessoal, o outro princípio é o princípio da diversidade da base de financiamento. O que é que esse princípio diz, basicamente? Que a Seguridade Social ela é financiada por diversas fontes de custeio, certo? São diversas as fontes que mantêm financeiramente. E aí ele vai dizer o seguinte, identificando-se as rubricas contábeis específicas em cada área, as receitas e as despesas vinculadas às ações de saúde, previdência e assistência social, preservando sempre o caráter contributivo da previdência social. Então, esse princípio ele vem para dizer o seguinte, regime, você não quebra, nós vamos lhe sustentar. Qual é a parada aqui? Duas questõezinhas de prova. Existem dois princípios derivados do princípio da diversidade da base de financiamento. O primeiro deles
é a precedência da fonte de custeio. Professor, traduza. Tá aí. Nenhum benefício pode ser criado ou majorado sem a sua respectiva fonte de financiamento. Não se institui nada na Seguridade. Ei, vai pagar com o quê? Cadê? Só quer dar, Não, tem que ter uma basezinha para financiar. Beleza? Olha o exemplo. O STJ impede a prorrogação da pensão por morte por filho maior, certo? Não inválido. Porque não tem financiamento, não tem fonte para financiar. Tranquilo? Ah, professor, não tem exceçãozinha não? Que eu posso criar um benefício sem a fonte? Tem. O BPC não entra nessa parada aqui, pessoal. O benefício de prestação continuada destoa dessa exceção aí. Tranquilo aqui? E o princípio do orçamento diferenciado. O que é que ele está dizendo aqui? O dinheiro da Seguridade Social é dela e tem que ser previsto em orçamento próprio. E cada área deve receber a sua destinação. Então, diversidade da base de financiamento é isso. Fonte de custeio e princípio do orçamento diferenciado. Sétimo valor constitucional, sétimo valor e último, é o princípio que vai organizar aqui a gestão do sistema de Seguridade Social. Pessoal, questão de prova. A Seguridade Social tem gestão quadripartite. Deixa eu dizer como vai cair na prova. Ele adora dizer que é tripartite. É só você marcar errado. Por quê? Quem é que participa dos órgãos colegiados do sistema? Governo, leia-se, Estado, empregadores, empregados e os aposentados. Essa galera aqui tem participação proeminente aqui na gestão de todo o sistema de Seguridade Social no Brasil. Nós vamos falar, inclusive, quando a gente conversar lá na lei do plano de benefícios sobre os órgãos colegiados aí do sistema de seguridade. Tranquilo aqui? Então veja, princípios do nosso sistema de seguridade social. 7 valor, universalidade, equidade, todos esses aspectos aí que vão trazer esses 7 valores que estão previstos na Constituição Federal. É só você compreender o significado de cada um e ter cuidado com essas regrinhas. Tranquilo aqui, pessoal? Então, vê só. Finalizamos esse nosso primeiro bloco de um total de 2 sobre princípios da Seguridade Social. No próximo bloco eu vou voltar para a gente fechar falando dos princípios doutrinários e irmos afundalar aqui nas questões que nos interessam. Então veja que o curso é completo. Teoria esquematizada, revisão, questão. Teoria esquematizada, revisão, questão. Se você lê o módulo, acompanha as aulas, faz essas anotações completas, que completam a explicação, e também responde questão, de forma bem simples a gente vai conseguir o fechamento da nossa disciplina. Fechou? Tranquilo aqui? Então, forte abraço a todos, força na jornada, foco na aprovação e vamos juntos aí buscar essa vaga. Até o próximo bloco.